Olá, tudo bom? Meu nome é Andréia Modesto e eu vou fazer uma gravação sobre aspectos em relação ao signo solar, que é um tema que me interessa, aproveitando que no dia 14 de agosto teremos Saturno fazendo oposição ao Sol no dia 14 de agosto, às 14 horas e 10 minutos, Saturno a 21 graus de Aquário, 54 minutos, retrógrado, e o Sol a 21 graus de Leão, 54 minutos. Sol quadratura Urano terá acontecido em 11 de agosto, 9 horas e 53 minutos. O dia começa com uma quadratura de Urano-Sol. E eu vou falar de um outro planeta, que é um planeta afinado com o Sol, na medida em que é um planeta Yang, que é o planeta Marte, que em 14 de agosto, 18 horas e 27 minutos, quer dizer, no mesmo dia do Saturno oposição Sol, 18 horas e 27 minutos, ele recebe um trígono exato de Plutão. É isso? 26 minutos, desculpe, 26 graus, 46 minutos de Touro, o planeta Marte. 26 graus de Capricórnio, 46 minutos, Plutão. E Saturno fazendo quadratura com Marte, não é isso? Fazendo quadratura com Marte, mas já passou a quadratura exata. O que interessa aqui são os aspectos com o Sol, porque uma das coisas mais importantes para mim é conseguir fazer um texto para vocês, conseguir elaborar um texto, um curso, sobre a dificuldade de algumas pessoas expressarem o signo solar. Todo mundo sabe disso, porque eu já falei, quem acompanha o canal sabe disso. E aqui, na hora em que Saturno faz oposição ao Sol, ele trava o Sol, ele segura o Sol. E mesmo às 18 horas e 27 minutos, como Saturno, às 18 horas e 27 minutos, ele está muito perto do ascendente, ele não está em conjunção com o ascendente, ou está? Deixa eu ver uma coisa aqui. Está. 21 graus de Aquário, 53 minutos do Saturno, que já fez a oposição às 14 horas e 10 minutos. Aqui, na verdade, é o horário do Marte recebendo o trígono de Plutão. Saturno no ascendente, não, Saturno não está no ascendente aqui. O ascendente 1 grau de Peixes. Você tem que ter uma relação com o desenho superior a muitas das coisas que você lê. Saturno já está um pouquinho mais dentro da casa 12, mas o que importa aqui é que na hora que você olha para o mapa, a primeira coisa que você vê, o primeiro planeta que você vê é Saturno, porque ele está dentro da casa 12 e próximo do ascendente. Esse céu é um céu difícil de expressar o signo solar, pela oposição de Saturno, pela quadratura de Urano. Embora, ou justamente por isso, o nódo lunar manda uma quadratura para o Sol. Ou seja, se o nódo lunar manda uma quadratura para o Sol, entendendo que o nódo lunar é a direção do destino e que o Sol também é direção de destino, então esse Sol em Leão tem que brilhar entusiasticamente. Só que, com a oposição de Saturno, ele não vai brilhar entusiasticamente. E com a quadratura de Urano, que rege o signo oposto, que é Aquário, ele vai absorver obrigatoriamente mudanças aquarianas, mudanças uranianas. Então, não é um Sol puro leonino.
as crianças que nascerem em Leão, com essa configuração ou perto dessa configuração, que não sejam os aspectos exatos, elas vão ter que se esforçar bastante para que esse Sol em Leão se manifeste pela liderança e pela consciência do seu eu com E maiúsculo. Aqui tem uma configuração boa no próprio dia 14, porque na hora em que, à noite, na hora em que às 18 horas e 27 minutos, que é o aspecto de Marte trígono Plutão, gente, às vezes eu troco e falo errado, Marte trígono Plutão, não é quadratura, é Saturno oposição Sol, Marte trígono Plutão, Marte conjunção Urano. Elas vão ter que se esforçar, porque esse céu está muito colorido por outros planetas. Tem uma coisa mais interessante às 18 horas e 27 minutos do que às 14h10, porque às 14h10 a Lua está em Peixes em conjunção com Netuno. Não ajuda muito. Aqui, quando o Marte já recebe o trígono exato de Plutão, a Lua está a 0 grau de Áries, fazendo conjunção com Júpiter em Áries. Então, tem uma coisa aqui super importante para quem estuda astrologia ou para quem tem interesse. É o mesmo dia, 14 de agosto, às 14h10, Lua e Netuno em Peixes na casa 4, na formação do aspecto. Saturno oposição Sol. Saturno abrindo a casa 3, Sol abrindo a casa 9. Só que à noite, 18 horas e 27 minutos, Saturno está muito poderoso, abrindo o mapa como o primeiro planeta que apareceu no horizonte, porque o ascendente é 1 grau de Peixes e logo em seguida você bota o olho em Saturno, fazendo oposição ao Sol. Mas tem uma coisa feliz aqui. A Lua entrou em Áries, 0 grau de Áries, e está fazendo conjunção com Júpiter, ou seja, entrou uma energia do elemento fogo para ajudar um pouco esse Sol a se manifestar. Eu estou analisando como se fossem duas crianças. A criança que nasceu às 14h10, o Sol na casa 9 é muito, muito, muito legal. Mas essa Lua com o Netuno em Peixes vai puxar para casa 4. Vai. Não tem como. Tem algumas coisas. Aí você vai dizer assim, mas o Júpiter está do lado. E o Júpiter também faz conjunção com a Lua. Júpiter faz conjunção com a Lua e com Netuno. Nem faz conjunção com a Lua, na verdade, mas faz, né? Os três estão ali. Eu quebro muito o que é o tradicional. Esse Júpiter não funciona ali com essa força de Netuno, Lua e Juno em Peixes na casa 4. Não, é Juno a 20 graus, Netuno a 24, Lua 27. De Peixes, Netuno retrógrado, Juno retrógrado também. Puxa, mesmo a Juno estando a 3 graus da casa 4, puxa muito o elemento água. Para vocês entenderem a força do elemento água, que é um elemento do inconsciente, tem uma imagem que é uma imagem muito ruim, mas enfim. Você pode ter a imagem do caldo que você leva quando você está na praia. Caldo, né? Uma palavra que a gente usa quando vem a onda e derruba você. Mas tem uma imagem mais delicada ainda, que acontece de vez em quando, que é um horror. Tomara que não aconteça nunca mais, que é o cara que está olhando de uma pedra, o mar maravilhoso, e uma onda se arma e consegue tirá-lo e leva.
Então, o elemento água é o elemento mais traiçoeiro que existe. Se você me perguntar se esse Sol na casa 9, em oposição a Saturno, vai ter mais força porque está na casa 9 do que o outro Sol, com o outro mapa, outra criança, 18 e 27, com o Sol na casa 6, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Por causa dessa conjunção. Aqui Juno, na verdade, nem... Juno em conjunção com Netuno, em conjunção com a Lua, na casa 4, a Juno é coadjuvante. O que pesa é Netuno-Lua. Dois planetas do elemento água, no terceiro signo do elemento água, na casa 4. Eu tenho alguns clientes meus com Lua em Peixes na casa 4. E tem uma âncora em relação ao passado, em relação à mãe, em relação à família, em relação a não decolar. Lógico que se fosse outra estrutura de mapa, podia ser bárbaro. Se o nó do lunar norte fosse em Câncer, na casa 7, ou fosse em Escorpião, na casa 11, ou fosse na casa 12, por exemplo, o peso da casa 4 seria um instrumento a favor. A gente tem que ver o mapa inteiro. Aqui eu estou preocupada com Sol em Leão. Eu não estou preocupada com qualquer Sol. Eu estou preocupada com Sol em Leão. Com elemento fogo e um Sol que recebe oposição de Saturno e que já recebeu quadratura de Urano. Quer dizer, ele está zonzo para se expor. E trazendo para vocês essas considerações que mesmo o Sol na casa 6, que não é a melhor casa para o Sol nesse sentido, Sol em Leão brilhando na casa 6, não é a melhor casa para o Sol, né? Vai servir aos outros, vai ter um potencial de trabalho enorme. Tem problema nenhum. Pode ser um Sol belíssimo, belíssimo, mas não para o que eu estou querendo, não para a tese que eu estou desenvolvendo aqui, que seria a expressão de leão, não uma expressão de leão para estar torrando as outras pessoas pela sua arrogância, não é nada disso. Eu conheço trocentas pessoas, o meu Sol fecha a casa 6 e o meu Sol é lido na casa 6 e na casa 7, né? Meu sobrenome, como é que é? Meu nome é trabalho, meu sobrenome é hora extra, essas coisas. Pode ser fantasticamente legal, mas é que eu estou tentando trazer a exuberância do Sol em Leão. Aqui não, nem no mapa, nem no outro. Ele vai ter que usar Saturno como? Ele vai ter que usar Saturno como a disciplina para que esse Sol brilhe, os limites para que esse Sol brilhe. Plutão é mais difícil do que Saturno em relação ao Sol, com certeza. Porque o Saturno ainda tem essa tradução da disciplina. Ele ofusca, mas ele tem essa tradução de que você chega nesse brilho pela disciplina, pelo trabalho árduo. E lógico que nunca vai ser nem em nenhuma dessas datas, quer dizer, essas crianças que estão nascendo em 2022, leoninas, todas, a proposta do nó do lunar norte é com Urano. Então, elas vão captar, absorver e expressar Aquário. O que é lindo, porque é um eixo maravilhoso, é um eixo lindíssimo, é um eixo da capacidade individual versus o teu poder e a tua participação no coletivo e a força de todos, né? Então é belíssimo, mas não é a expressão do Sol leonino que você lê nos sites e nos livros. De jeito nenhum. Não pode ser. Aí, daqui a alguns anos, os professores de astrologia vão dizer: os leoninos nascidos em 2022, por conta da cobrança uraniana do nó do lunar norte,
e por conta da oposição de Saturno em torno dos dias tais e tais, não se manifestaram de acordo com aquilo que a tradição falava de Leão, entendeu? Não tem como. Pode jogar na casa 10, pode jogar até no ascendente. Ascendente em Leão com Sol em Leão, com esse Saturno do outro lado, dá um tranco. Seria mais fácil, seria um plus de ajuda dentro de um contexto que não ajuda, entendeu? Mas não que vocês tenham que se preocupar com essas crianças, se vêm crianças. Eu estou dando uma aula de astrologia, ponto. Ponto. Eu estou dando uma aula de astrologia. Podem ser pessoas fantasticamente bem realizadas. O que eu quero dizer é o seguinte: esse Sol precisa de trabalho e tempo para se expressar. É só isso. Como muitos mapas. E Plutão em Leão é mais difícil. Porque sempre o elemento água tem um dado de inconsciente. E aí você não sabe muito bem que terreno você está pisando. E é mais complicado. Mas, enfim, era só para a gente falar sobre o Sol em Leão. E eu vou voltar ainda falando desse mês de agosto, que continua bastante rico. Ainda bem que Mercúrio só fica retrógrado, acho que em setembro, se não me engano. Tá bom? Super obrigada.